Nós fomos viajar e nós deixamos uma relação que cada um precisava ter feito, né? Mas assim, não foi feito. Eu queria tirar minha esposa da empresa. Isso aqui é CV real, cara. Ela teve que parar tudo aqui, teve que colocar o ferro do lado de fora. Ela não está conferindo a ordem de serviço. E se você não rodar 300 metros quadrados, você vai pagar valor cheio no final do mês. Ou sai fora que nós vamos ganhar dinheiro com outro. Fechou? O que eu queria saber de vocês, né? Iniciando hoje o diagnóstico da empresa, né? E fazendo esse pré-diagnóstico, o que vocês acreditam que eu vou achar de erro, de falha? Por quê? Lembra, existem 3 pontos de vista diferentes. Primeiro, o que vocês já sabem e não estão fazendo. Tem aquilo que vocês sabem que precisa ser feito, mas ainda não sabem como fazer. Sim. Mas ainda existe aquilo que vocês nem sabem que vocês não sabem. A coisa que, assim, que eu até sempre passo para minha esposa e nunca ponho em atividade, que seria a organização da empresa, que igual eu cheguei de viagem mesmo, eu até falei com os meninos, material assim, não estão no lugar que era para estar, tudo. Isso eu sei dentro de mim o que precisava fazer, mas se eu pus em prática, não consegui chegar nesse... A palavra grávida. O que é uma palavra grávida? É quando ela tem alguma coisa ali dentro que você sabe que tem, mas você não fala o que é. Então assim, ó, cara, a gente precisa organizar a empresa, ela precisa estar com processos, ela não pode funcionar dessa forma. Tá, de que forma? Que processo? Que organização? Que ação efetiva nós poderíamos ter feito, por exemplo, para você chegar e a empresa estar organizada? Então, a primeira coisa, a organização física. Esse é um ponto, a organização física. Em todo quanto é lugar, a gente vê material. Então, vê a CM lá, vê a CM aqui, vê a CM lá. Material pronto. Aí tem a CM que é retalho, tem a CM que é chapa inteira, tem a CM que já está usinado, que já tem que estar no lugar pré-montagem, né? Isso, porque ó, aqui, ó, você vê aqui retalho e tem fachada nova. Então. Aqui tem retalho, tem ACM novo, material. Tem estrutura encostada. Que é uma estrutura que também pode ser uma estrutura já pronta para um serviço, ou às vezes já é um retalho. E nós já aqui. fizemos aí vem, né? Aí nós já fizemos o projeto na nossa mente, porque nós sabemos que precisa ser arrumado isso, de fazer os negócios assim, que eu não sei o nome daquilo, aquela estrutura para colocar os ACMs com rodinha e tudo, para a gente poder movimentar sem danificar a matéria-prima. Aí, só que nós não conseguimos colocar em prática. Talvez isso seja, às vezes, eu até acredito que essa seja a desculpa que nós É a historinha que vocês estão contando, assim, né? Que a gente não consegue fazer porque a gente está... Mas não deixa de ser verdade, porque nós estamos envolvidos na fabricação. Eu acredito que não é só, às vezes, saber como organizar o chão de fábrica aqui. Sim. Às vezes o que trava vocês também é que vocês, essa questão de não ter tempo para fazer, é não saber o quanto isso impacta financeiramente na empresa. Muito. Qual é o prejuízo direto que tem disso, né? Vamos pegar um exemplo. A gente não fez essa semana, né? Esse mês a gente não fez porque não era prioridade. Mas se você tira, por exemplo, um relatório de melhoria contínua, que a gente vai implantar o RMC, e lá está registrado perda de 3 chapas de ACM e uma de policarbonato que deu um prejuízo de R$ 2.800. Vocês vão priorizar ou não? Claro. Inclusive, essa semana nós perdemos chapa. Não por causa de chão de fábrica, mas por causa de processo. O que mais vocês acham que eu vou achar aqui, além dessa organização da produção? A falta de processo em si, que nem nós fomos viajar e nós deixamos uma relação que cada um precisava ter feito, né? Mas deixaram assim, o que precisava ser feito, quem e até quando? Isso, deixamos, assim, sabe? Inclusive, só que eu joguei fora hoje de manhã, porque eu estava limpando minhas coisas. Mas eu deixei aqui para cada um, né? E conversamos com cada um sobre isso. Aí tá certo, choveu, né? Teve um dia que choveu muito e isso atrapalhou. Mas assim, não foi feito. Aí eu solto a hora... Quando choveu, vocês sabiam que tinha chovido ou não? Sim, sabia. E vocês reorganizaram o cronograma? Sim, reorganizamos. Com base nesse período das chuvas? Aí ficou todo mundo aqui produzindo, porque tem bastante coisa para produzir também. Mas enfim, aí tem a ordem de serviço e eles não têm o costume de olhar essa ordem de serviço, sabe? Eles não olham a ordem. Mas vocês acreditam que todos deveriam olhar? Não, nós deixou uma pessoa... Deixou uma pessoa encarregada para passar. Que cuida, assim, que é o Edivaldo que está mais 10. Nós deixou com ele para passar para os meninos se tivesse alguma mudança, entendeu? Mas nós deixou uma pessoa certa nisso.
E ele não conseguiu passar essa informação para a galera. Vai chegar ferro. Vamos pedir para pôr aqui? Posso pedir para pôr aqui? Já pedi para descarregar ali fora. Ah, tá, ali fora. Não, mas dá para eles colocar aqui para não ter que depois a equipe puxar. A única bomba de tudo isso que saiu foi a parte da impressora, que é o Bruno que cuida ali. Que foi certinho. Ali cumpriu todo o que tinha, entendeu? Aqui, eu acho que a chuva atrapalhou muito, entendeu? É assim, eu não vou jogar a culpa em nenhum dos meninos, porque isso vem de mim e da minha esposa, por estar na direção. Então vocês acreditam que uma coisa que eu já vou encontrar de bagunça é essa falta de clareza, de responsabilidade e a falta de clareza, por exemplo, de prazos e controle dos prazos e as informações sobre os pedidos. Ou você acha que, tipo assim, o pedido está com todas as informações e são as pessoas que estão aqui que não estão conseguindo... Então, eu acho que os pedidos estão com as informações necessárias, porque tem o escrito, tem o desenho, tem medida. Tem um projeto, nós temos um projeto com toda a descrição. Mas daí na descrição estava lá que tipo de módulo de LED que era? Não estava. É porque a gente usa um módulo de LED. Nós só usa um, praticamente, quando é grande e pequeno. Então, quando é diferente. Mas assim, uma coisa que eu quero ensinar já para vocês. O óbvio precisa ser dito, escrito, sublinhado, arte finalizado, tudo. Porque o que é óbvio para nós, às vezes exatamente. não é. Precisamos de acompanhamento de ordem de serviço. Eles saem montar na rua, eles deixam as ordens de serviço tudo aí. Tipo assim, eu faço, ajeitar, vamos dizer, tem alguma coisa para ajeitar? Eu acho que tem, mas tá tudo descrito certinho. Se você vê que dentro da empresa tem a parte da serraria, parte da... E quando a pessoa sai hoje para fazer uma instalação, existe algum checklist, alguma coisa que eles levam, que eles conferem? Na ordem de serviço. Na ordem de serviço eu falo para comprar sempre a ordem de serviço. E isso acaba não tendo. E quem que é responsável por conferir se está organizado e se está tudo lá? Então, esse daí é o Edivaldo, que é o nosso montador. Mas se eu perguntar para ele, ele tem clareza disso? Olha, eu espero que sim, mas eu não tenho certeza. Porque existem 4 pontos que a gente fala que é o retrabalho, né? Que é a falta de atenção, são os 4 Fs. Falta de atenção, falta de comunicação, falta de informação e falta de manutenção. Então pode ter um retrabalho por falta de manutenção? Pode, né? Um carro estragar, uma máquina estragar, um equipamento parar de funcionar, isso pode acontecer. Mas pode não ter a informação também, dentro de um pedido, de uma ordem de serviço. Mas pode não ter também a comunicação, porque a ordem de serviço estava com a informação, mas não teve a comunicação entre os setores. Como pode ter tudo isso bonitinho, a manutenção está tudo em dia, a informação está na OS, todo mundo leu, mas daí na hora de executar faltou o quê? Atenção. Entendeu? Então a gente precisa, a primeira forma para arrumar o retrabalho é registrar ele. Isso. Ah, tá, assina ali. Não tem ninguém? A Gabi não tá ali? A moça era pra estar aqui. Ó. Isso aqui é CV real, cara. Ela teve que parar tudo aqui, teve que colocar o ferro do lado de fora. Ela não está conferindo a ordem de serviço, tá, o pedido para saber se a quantidade de ferro que foi comprada chegou. Isso daí teria que ser feito já por alguém agora e provavelmente não a dona da empresa. Quando eu pergunto para vocês que problemas eu vou achar, agora no final, ou seja, depois que eu falei o que mais? O que mais? O que mais? Eu quase chacoalhei vocês, o que mais? Sabe, tipo, que daí vocês foram pro financeiro, que daí vocês foram pro administrativo, mas lá é que tá o BO. Porque vocês não têm produto, vocês não têm clareza realmente da quantidade de variação de produto que vocês trabalham. Tem, mas está na cabeça, daí não está no documento, não vai chegar essa informação lá para frente. Né? Vocês não têm bons dados, a DRE de vocês está zoada, o balanço patrimonial de vocês está zoado, não é a verdade do que está acontecendo aqui dentro. Sabe? O contador não sabe do que é a verdade da empresa. Além dessa parte ali, tem tudo que eu não sei. Então, assim, se eu não conseguir receber um relatório de curva ABC de produto, de curva ABC de cliente, Judá, o que é curva ABC? Existe 80% do seu faturamento que vem de 20% dos clientes. Existem 80% dos seus retrabalhos que vem de 20% dos processos errados. Eu não preciso chegar aqui e arrumar toda a empresa, eu preciso arrumar o que são poucas ações que estão dando muito retrabalho. Entendi. Você entende? Senão assim, meu Deus, preciso organizar a empresa inteira, você já começa a entrar em depressão. Se você olhar hoje assim, cara, qual é o setor que rodou filé? Enquanto vocês não estavam? Qual o setor que é lá? A impressão. Então por que a gente continua arrepiando de vender fachada? Se é o setor mais zoado que está com mais bagunça. Aonde que mais tem retrabalho? Na impressão ou na serralheria? Na serralheria, na montagem. Então por que a gente está focando em vender serralheria enquanto aqui está uma zona e lá está fluindo pelo menos? Sim.
Então, assim, ó, isso que eu tô falando. Tem o primeiro nível. Qual que é a primeira camada dos problemas? É o que vocês já sabem que precisa ser feito e não estão fazendo. Certo. O que que é? Suporte de ACM, colocar os ACMs no mesmo lugar, pegar e fazer com que as pessoas leiam OS. Sim. Aí tem um problema um pouquinho maior, que é o quê? Aquilo que vocês sabem que precisa acontecer, mas não sabem resolver. Sim. Como é que eu faço o cara ler OS, se até agora ele não lê? Pois é. Como é que eu faço para ter os materiais e ter o checklist dentro do caminhão, se eles não fazem isso, não leem isso? Ou leem e não está funcionando? Sim. Se eles têm a informação e não abrem a ordem de serviço? Sim. Aí tem o que vocês não sabem que vocês não sabem, que são os exemplos que eu estou dando agora. Uma das coisas que a gente combinou é que vocês têm que pegar pesado no conhecimento. Tá. Vocês estão fazendo a formação de gestores? Ontem, sim. Essa semana passada nós não assistimos por conta da viagem, mas ontem nós já começamos a assistir de novo. Mas daí as aulas atrasadas, vocês já têm uma data para colocar em dia? Até o final da semana eu vou colocar em dia. Talvez não a aula em si, mas com a apostila fica mais fácil, daí eu vou assistir na aula. Eu vou assistir até o final de semana. Que dia? Que horas? Eu acho que no feriado. Esse eu acho que é o mesmo problema que está acontecendo aqui dentro. Entendi. Você sabe quantas horas tem de aula? Começa às 7h30 e acaba 9h40. Não, mas quantas horas tem de aula que vocês não assistiram? Tem a da semana inteira. Mas quantas horas? Você está entendendo? O dado, isso é o descritivo técnico. Eu estou pedindo para vocês aqui, ó, OS. 15 horas. Então, se tem 15 horas, você... Eu não vou conseguir assistir tudo na sexta. Eu entendi. Você está entendendo? Essa é a gestão do tempo de vocês. Verdade. Que também é a mesma coisa que não deixa vocês priorizar arrumar ou entregar ou fechar uma nova venda. Isso é básico. Por exemplo, eu vou ler um livro. Beleza, quantas páginas tem um livro? 80. Quantos dias eu tenho? 20. 80 dividido por 20, eu já sei que eu tenho que ler 4 páginas por dia, ponto. A gente precisa criar processo. Não, processo existe. Só precisa Vocês precisam revisar, ou documentar, ou criar. Revisar é o que já tem, mas não está funcionando. Sim. Documentar é o que tem, está funcionando, mas não está no papel. E criar é aquele que, tipo, meio que tem, não funciona e nem está documentado. Mas precisaria ter, né? Exatamente. Daí, tipo, bom, checklist. O que tem que fazer a checagem antes de sair o caminhão? Quem vai fazer isso daí? Quando que ela vai saber o que tem que conferir? Quando que vem para ela essa informação? E aí vai. Fechado? Fechado. O que impede vocês de aplicar essa mudança na empresa? Eu acho que é não saber como fazer isso. Eu não tenho nem palavras para dizer que é algo que nunca veio na minha cabeça, entendeu? Veio já de falar com tudo, né? Cris, eu queria saber o seguinte, se você pudesse, né, independente de condição financeira, pessoas ou de tempo, e pudesse arrumar uma única coisa dentro da empresa, o que você arrumaria? Não pode ser o financeiro? Pode. É o financeiro. Arrumaria o financeiro. Arrumaria o financeiro. A primeira coisa que eu ia arrumar seria a parte das finanças. Mas vocês estão falando isso porque eu falei ou porque você realmente... Não, por causa disso e algo que eu tenho muita vontade, assim, que isso está comigo, eu queria tirar minha esposa da empresa. Para ela ter um tempo dela, ter um tempo de casa. Porque ela trabalha aqui o dia todo, chega em casa, vai lavar roupa, vai mexer com isso, porque eu quero dar um descanso para ela. Uhum. E por que você começaria arrumando o financeiro? Porque eu acredito que é através dele que eu vou conseguir organizar todas as coisas. Eu acho que a falta de caixa atrapalha muito. Uhum. E assim, não culpando ninguém, eu acredito que a culpa seja minha mesmo, entendeu? A minha má gestão mesmo. Qual é a responsabilidade dela na empresa? É cuidar da parte financeira da empresa. É a parte financeira. Mas daí aqui ela faz orçamento, ela atende cliente que vem aqui, entendeu? E produção aqui também. E agora olhando assim, né? Você tem um sócio hoje, né? Que é o Wellington, tirando o marido da jogada, né? Mas falando do sócio. Tá. O que você vê que é a responsabilidade dele dentro da empresa? Que deveria estar acontecendo, deveria ser verdade? É a falta de posicionamento, né? Mas posicionamento aonde? Com os funcionários, em ele saber como... Ele sabe o que tem que ser feito, mas às vezes não me ajudar em como fazer, sabe? Tipo, falar, mas falta atitude. Às vezes eu sinto falta disso. Até mesmo comigo, ele fala assim, ó, que nem faz 6 meses mais ou menos que ele está falando assim, ó, a gente precisa sentar e eu para te ajudar no financeiro. Aí eu falo, então tá, então a hora que você quiser eu tô aqui.
Pode ser até depois do horário, eu falo para ele. Daí acontece igual o curso da formação de gestores, né? Mas um dia vai fazer. Aí nunca faz. Aí ele vem e me cobra. Eu falo assim, por que você não fez? Eu falo assim, tá, mas você fez. Aí às vezes entra até esse problema, né, entre nós. Aí fala, não, olha, então vamos fazer assim, vamos parar e vamos fazer certinho. Vamos colocar em prática aquilo que a gente está falando. Até foi onde vocês entraram. Então a gente precisa colocar em prática tudo isso que a gente está falando, porque sozinho a gente não está priorizando. E daí tu acredita que o papel dele, se ele estivesse fazendo o papel dele correto, seria ele fazendo o quê? Dar direcionamento. Direcionar. Inclusive a mim. Direcionar o que cada um tem que fazer. Eu digo que ele não sabe fazer. E eu digo que ele nem sabe que não sabe fazer. Entendi. Ele realmente acredita que sabe. Entendi. Por isso que ele fala pra você que tem que fazer. Ah, meu Deus. Só que tem um aí é muita coisa pra fazer, né? Mas vai dar certo. Isso daqui tem um prazo pra instalar ou já tá atrasado? Já tá atrasado. E esse aqui? Esse aqui é a reforma. É aquela reforma que a gente pegou na semana passada. O que é material que tá pra reforma? É. Vocês fazem reforma? E como é que vocês cobraram isso daqui? Por hora? Ela que monta o orçamento? Como vai trocar LED, vai ser pintura, então eu troquei a mão de obra, cobrei a mão de obra e cobrei a quantidade de LEDs que eu vou trocar, a quantidade de tinta que eu vou usar. Então, é o tipo de coisa assim que vocês têm que fugir o máximo possível, de preferência não fazer. Exatamente. Tá? É uma caixinha de surpresa, você já sabe. Sim. Exatamente, uma bomba relógio. Tá, vocês vão fazer o seguinte, tá? Você é o Lúcio? Isso. É Lúcio, né? Você vai fazer o seguinte, tá? Pega um papel e eu quero que você marque o tempo que você está trabalhando em cima desse serviço. Tá? Coloca uma previsão de quanto você acha que você já gastou, mas começa a partir de agora. Ó, comecei a fazer tal coisa, horário tal, parei horário tal. Tá. Beleza? Você consegue fazer? Consigo. Então assim, deixa um papelzinho do lado, pô, vou parar agora e vou ir almoçar. Anota ali, almoço, horário tal, ó, voltei 2h10 e comecei a fazer. Tá? Eu quero que você... Isso a gente vai fazer por quê? Tá, Lúcia? A gente precisa entender, não é para ficar enchendo o seu saco para saber se você está fazendo rápido ou devagar. O que acontece é que não foi cobrado em hora lá na frente. Nós não cobramos a sua hora. Então eu preciso mostrar para eles o não cobrar a hora de quem está trabalhando, o quanto a gente pode ter acertado ou errado na precificação. Sim. Porque não interessa se você for muito rápido ou muito devagar para fazer, se eu tiver cobrado errado lá. Entendi. Então eu quero que você me ajude a me dar o dado para eu poder chegar para eles e provar que a gente precisa, que a gente está tomando prejuízo ou não num serviço desse. Você faz isso? Eu faço. Então tá bom. O que tem de serviço aqui rodando? Esse aqui, da onde que é o... Esse aqui é o serviço terceirizado do Márcio, né? Ah, terceirizado. Ele faz as instalações Isso. também, aí ele vem aqui com a gente. Aí a gente direto faz tudo aí. Quanto que você cobra? A parte de valor tá com a minha esposa. Ela que é minha, mas eu acho que tá na faixa de R$35 o metro. Só a impressão, só. A faixa é 35 metros quadrados. Nós vamos cortar isso, nós vamos parar de terceirizar. Certo? Nós não somos um birô. Ou a gente vai ser um birô e a gente vai trabalhar só com terceirizado, ou a gente vai ser uma indústria que atende o cliente final. A gente Certo. não vai ter os dois braços dentro da empresa. Beleza? Por quê? Porque a gente está formando um concorrente. Se ele está rodando aqui é porque ele vendeu isso aqui perto. E esse dinheiro, a margem grossa não está com a gente. E nesse momento eu estou perdendo um cara que sabe, que entende dos processos da empresa, que poderia estar fazendo um outro trabalho agora, inclusive coordenando um outro serviço. Poderia estar organizando os processos da empresa, saber se o pessoal está na instalação, às vezes poderia ser um trabalho dele. Ou imprimindo de um cliente final, porque assim, ó, o que acontece? Isso daqui é uma máquina de fabricar dinheiro. Vamos fazer cenários diferentes. Primeiro cenário, vender a 35 pila ao metro quadrado. Beleza? Uhum. Aí vamos pensar, que adesivo é esse? É o 10. É um monomérico? Cola base solvente ou cola base d'água? Vamos imaginar, quanto que você acha que custa esse adesivo aqui o metro? Tá na faixa de R$8 o metro Tá, quadrado. vamos falar aqui 8 pila. Então a gente tem a margem de 8
né, a 35, daí vai ter as variáveis como imposto, a comissão. Ah, mas a gente não emite nada. Beleza, mas qual que é a margem de contribuição desse produto aqui? Se eu pego esse produto que eu estou vendendo a 35, o mesmo vinil vendido para outro cliente pode vender a 60. Sim ou não? Sim. Mas eu também posso imprimir um adesivo de R$16 o metro quadrado, polimérico com cola base de solvente, para um perfil de cliente que vai me pagar R$120 o metro. Mas é a mesma hora dele e a mesma hora da impressão. Como que eu faço para fazer essa máquina de imprimir dinheiro e imprimir mais dinheiro? Quando eu vendo para o terceirizado, eu estou literalmente vendendo o mínimo possível da capacidade da máquina. Certo. Porque a gente acha, ah, que bom, graças a Deus, né? Entrou 10 metros quadrados, R$350 e vai entrar no Pix. Mas a margem é horrível, usou a hora dele, usou a hora do setor, usou a tinta, usou a depreciação da máquina, usou a depreciação das cabeças. Quando você for ver, isso aqui está dando prejuízo. Nós estamos imprimindo e dando dinheiro para os outros. Se é um cara que traz para mim um volume de 300 metros quadrados por mês, eu vou negociar um programa com ele, uma parceria. Porque daí eu vou ganhar na escala. Sim. Mas se o cara vem aqui e me traz hoje 5 metros, depois me traz 20, aí mês que vem não traz nada, daqui a pouco ele vem e me traz 80. Pô, você não é um terceirizado, caramba, você é um cliente final. Você não está me garantindo renda todo mês aqui, sacou? Essa é a diferença. Entendeu? Faz sentido ou não? Sim. Daí a gente cria um programa. Ah, vamos trabalhar com terceirizado? Então vamos ter uma taxa de corte. Ó, pra você se tornar terceirizado, no mínimo 300 metros quadrados mês. E se você não rodar 300 metros quadrados, você vai pagar valor cheio no final do mês. Aí você faz o cara, inclusive, pegar toda a demanda e ficar direcionando para cá. Ou sai fora que nós vamos ganhar dinheiro com outro. Entendeu? Fechou? O que a gente vai fazer agora? O pré-diagnóstico, né, dentro da consultoria, a gente tem o quê? Pré-diagnóstico, que é hoje, onde a gente pediu uma série de relatórios para vocês, que são dados da empresa, para a gente poder analisar ela em números. Depois tem o dia do diagnóstico, que é semana que vem, onde eu vou vir aqui para dar um treinamento para a equipe, tá? E além de dar esse treinamento para a equipe, a gente vai mapear os processos e vamos entrevistar os colaboradores, para a gente caçar problema. Daí eu venho para caçar problema. Daí eu venho para ver por que aquilo dali está ali, por que tem essa estante ali, o acesso até o computador está ali, mas daí você fica na frente se estiver cortando e tal. Aí a gente vai caçar problema. Beleza? Então hoje eu preciso, vai ser uma reunião até rápida, que não deveria ser, porque a gente deveria ter muitos números para analisar. Então primeira coisa aqui, né? A gente separou os relatórios pré-diagnóstico em comercial, certo? Financeiros e da produção, RH e os gerais, ok? Dentro dessa listagem, por que a gente pediu curva ABC dos clientes por orçamento e por ordem de serviço? Porque a gente quer saber quais são os clientes que mais solicitam orçamento e quais são os clientes que mais fecham vendas. Então, vocês não tendo me passado isso, a gente não sabe quem que mais solicita orçamento. Porque às vezes tem um cliente tomando um tempo do caramba nosso, que você fala assim, ah, ele sempre orça e não fecha. Ah, mas ele já fechou serviço grande. Mas quando? Quantas vezes? Quantos mil reais? A gente está sem essa informação, tá? Curva ABC das ordens de serviço. Então, por exemplo, aqui, ó, o Mufato, o ticket médio e o quanto que gera de faturamento num ano. Aí a curva A são as empresas que têm uma, né, é considerável o faturamento, mas olha a diferença do primeiro para o segundo. Olha a diferença do primeiro para o terceiro. O quarto e o quinto é 1/5 do primeiro. Então, curva APC de produto, olha só. ACM, lançamento manual letra caixa. Aí eles me mandaram revestimento de ACM, estrutura e acabamentos metálicos, né? Aí, por exemplo, eu vejo esses três aqui praticamente como um produto só, que é revestimento de ACM. Sim. Tu entendeu? Aí eu vou ver a quantidade de metros quadrados, 3.800 metros quadrados, contra 3.000 de lona. Tá, mas quanto que gera de faturamento isso daqui? Então eu só de bater o olho aqui, eu já sei que tipo de produto é melhor. Aí eu já sei quem são os clientes que mais compram. Aí eu começo a juntar isso, tá, mas o produto que a gente mais vende está indo para o cliente que mais compra? Às vezes não é, às vezes é um outro cliente. Tá, mas esses... Eu tenho vários supermercados que compram de mim. Pô, mas esses vários supermercados que compram de mim, eles compram quanto? Qual que é o valor médio do pedido? Qual é o tamanho desse supermercado? Porque existe um supermercado que tem 3 unidades, tem um que é do bairro e tem um que tem 50 unidades. Quem que a gente vai atender? Com qual produto? E aí existe eu saber a margem daquele produto para nós. Porque às vezes eu estou vendendo adoidado fachada de ACM
e minha margem está aqui, ó. Sacou? Está na impressão digital, está na placa de PVC, está na adesivagem, na plotagem. Aí, por exemplo, tabela de produtos atual da empresa. Gente, assim, eu vou mostrar para vocês, mas eu não vou ficar só mostrando o erro. Eu tenho que explicitar o erro porque a gente está com uma galera acompanhando o programa da empresa, né? Vai vir a solução. Mas vamos lá. Ó, vocês me mandaram isso daqui. Sim. Como tabela de produto. ACM, fachadas totens, acrílico, lona, adesivo, letreiro e outdoor. Ó, acrílico, lona e adesivo não são produtos, são matérias-primas. Eu posso vir aqui e comprar lona? Não. Eu posso vir aqui e comprar adesivo? Não. Eu vou comprar um backdrop, que vai ser uma lona impressa com uma estrutura metálica. Entendeu? Mas assim, agora eu vou mostrar uma tabela de produtos para vocês, tá? Tabela de produto. Para vocês entenderem o que a gente vai trazer para vocês de solução. Isso daqui era uma tabela antiga que a gente tinha. Que tinha lá, brise, né? Daí estrutura metálica. Não, a gente vende estrutura metálica também. Se o cliente quiser comprar aqui, vocês venderam ali uma estrutura de alumínio. Tem várias outras opções, mas só para vocês terem uma ideia. Ó, tem letra caixa com face luminosa, que é com acrílico cristal 2 milímetros, com adesivo impresso, com borda de inox polido e fechamento posterior em PVC. Aí tem lá, ó, qual é a matéria-prima que é utilizada, quais são os acabamentos que são feitos nessas matérias-primas, por quais equipamentos que passam de plotter, caso passe, e equipamento de CNC. E daí aqui no final tem o descritivo técnico desse determinado produto. Olha que legal aqui, ó. A gente vende adesivo de aço escovado, opção com impressão, que eu posso imprimir no adesivo de aço escovado, tem uns que aceitam impressão. Tem sem impressão, que daí é o adesivo de aço escovado, às vezes só no metro quadrado ou só com... Aí pode ser ele com recorte eletrônico, mas pode ser uma opção com impressão e recorte eletrônico. Tá entendendo? O que você está fazendo, Cris? Eu estou só pedindo para levar a marmita em casa. Ah, tá. Aí, por exemplo, tem ó, adesivo interno para vidro, adesivo jateado, ó, adesivo jateado, tem primeira linha e promocional. Né? Porque a gente não tem um único adesivo jateado. Não. Ah, mas eu vendo o adesivo jateado sem nada. Tranquilo, você vai vender ele, ó, primeira linha com impressão, impressão e recorte, recorte simples e recorte complexo. Por que eu separo isso? Porque um recorte simples é literalmente eu fazer uma bola, um quadrado, eu fazer uma figura geométrica. Agora, se eu for fazer uma árvore, o mapa do Brasil, eu vou cobrar o mesmo preço? Não posso. Então é um recorte complexo. Tem o processo de depilar esse adesivo é mais complexo. Então envolve mais horas. Entende? Então assim, ó, isso é uma tabela de produtos. Quando a gente fala de tabela de produto é para eu entender o que vocês vendem. Vocês não só não sabem o que vocês vendem, como provavelmente a equipe não sabe, entendeu? Se eu perguntar hoje para a menina, para a Gabi que acaba atendendo o cliente, o que vocês vendem? Ah, a gente vende comunicação visual, tá, mas que produtos? Aí talvez ela me fale isso, entende? Sim. Aí ela nem consegue direcionar o cliente. Não, mas eu, Wellington, que atendo os clientes, sei. Mas o problema está tudo aqui na cabeça, nós temos que tirar daí. Senão a gente não tem alguém vendendo. Porque se eu tenho isso daqui, automaticamente eu consigo treinar alguém. Eu consigo explicar que produtos eu trabalho, que produtos são da curva A. Quais são os produtos curva A? Ah, tem que treinar o funcionário com todos os produtos. Não tem que treinar com todos, tem que treinar com os que eu mais vendo, com os que mais orçam. Por exemplo, quem trabalha com etiqueta, rótulo, atendimento balcão, crachá, carimbo, recópia, impressão de plotter de engenharia. Cara, isso aí o ciclo de venda dos caras é 1 dia, 2 dias. Às vezes é no mesmo dia, cheguei, comprei, fechei e tô indo embora. Mas a gente numa fachada não, o cara pensa, ele negocia, ele conversa com o fulano, ele tira dúvida com você, ele muda o projeto. Pô, então, se a gente está orçando fachada, quanto tempo está demorando para fechar a fachada? Aí a gente não tem esse número aqui também. Tudo isso deixa a gente às cegas, tá? Quanto que vocês têm vendido em média por dia? Sabe? Eu preciso saber. Quanto vocês têm mandado de orçamento? Se a cada R$1.000 que eu mando de orçamento, eu fecho R$200, uma taxa de conversão de 20%, certo? Sim. Se eu preciso vender 200 mil em 20 dias, eu tenho que estar vendendo 10 mil por dia. Se é 10 mil por dia, mas 10 mil é 20% do que eu mando de orçamento, então eu tenho que estar mandando R$50 mil de orçamento por dia. Quanto que eu mandei de orçamento ontem? 18. O que vai acontecer hoje? Eu tenho que mandar 82. Mandou 82? Não, mandei 30. Ferrou, você só vai acumulando o BO. Ainda vai chegar final do mês? Não vai ter dinheiro.
não vai ter demanda, ou vai começar a fechar a venda, dando desconto que não precisava, porque não estava olhando para o comercial, para a meta ali dia a dia. E não, é segredo, quantidade de pessoas que entram em contato comigo, que vão responder, das que vão responder, vão solicitar orçamento, das que mandam orçamento, a gente fecha a venda, das que fecham venda, entra dinheiro. Então, para entrar X dinheiro, tem que saber lá de cima. Fechou? Aí isso do comercial. Isso, e tu vê assim, Judá, o que a gente mandou para você de comercial? Vocês me mandaram a tabela de produto, que é essa aqui, e me mandaram, acho que foi só isso, né? Foi o que veio para mim, desses relatórios. Esse comercial? Veio tabela de produtos da empresa só, do comercial. Sim. Tá? Então assim, isso daqui, o que mostra para mim como, né, sócio de vocês aqui? Que a gente está navegando às cegas. A gente não sabe aonde melhorar a empresa. Então antes de eu poder chegar para vocês e falar, vamos melhorar isso, não, vamos começar a registrar isso, olhando o custo fixo da empresa. Por exemplo, a gente tem aqui ó, salário, Prolabore, FGTS, telefone, sistema gerencial, seguro de vida, seguro barracão, internet, contabilidade simples, INSS. Aí aqui, por exemplo, nesse salário de 17 mil, já está o 13º? Não. Nesse Prolabore, já está o 13º? Então aqui já achamos uma falha que daí quando chegar agora você tem que descapitalizar a empresa. Você já não projetou dentro do custo fixo mensal, na meta de recebimento, fazer isso. E é por isso, né, que o nosso preço sai errado, então também total, fica tão baixo. Total. Não só isso, né? Tem outras coisas às vezes que estão aqui, que não estão aqui, que deveriam estar. Aí, por exemplo, quanto que gastou de manutenção no prédio no último ano? Ah, gastou 4 mil reais. 4 mil dividido por 12, coloca aqui na projeção do custo fixo. Ah, quanto que você gastou de manutenção dos eletrônicos? Sim. Tipo, querendo ou não, você manda formatar, né? Durante o ano acontece. Sim. Quanto que gastou no último ano? X, então coloca aqui. Tá. Tu entendeu? Mesmo que vocês não tenham esse valor exato, a gente vai revisar o custo fixo e vai colocar no custo fixo essas projeções. Porque isso tem que ser cobrado do cliente, porque existe. Ó, manutenção de veículo, imagina. É verdade. Certo? Por exemplo, vale a pena a gente alugar carro em vez de ter frota própria? Não sabemos. Por quê? Porque não tem o dado. Quanto que nós gastamos de manutenção no último ano? Vocês vão ver que a doideira vai ser assim, ó, a cada mês que passa tem mais dados. Aí consegue tomar uma decisão melhor, consegue melhorar alguma coisa. Vocês vão ver a loucura que é em 2026. Quando você estiver para fechar um ano com dado registrado. Aí você vai falar, caramba, agora eu sei o que fazer na minha empresa para dar mais dinheiro. Estava falando sobre as despesas variáveis. Sim. Então hoje, o que é importante eu olhar a despesa variável, né? Então vamos pensar de uma forma bem simples, tá? Eu vou lá, pego uma venda de R$2.000, tá? Essa venda de R$2.000, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma variável aqui embaixo. O que eu vou ter de variável? Eu vou ter lá, sei lá, R$800 de material. Aí você vai pagar 10% de imposto. Aí você vai pagar mais uma comissão de 5% que vai dar R$100. Aí vai ter mais uma... Vamos pegar um exemplo aí de um frete para buscar um material de frete. Aí vamos imaginar que isso daqui dá 1.150. Quanto que sobra? De 2.000. 850 pila. O que é esse R$850? É o lucro da empresa? Não. Esse valor aqui, ó, é o que a gente vai jogar para pagar o custo fixo da empresa. Aqui dentro. Esse custo fixo é R$40.000, por exemplo, por mês. Então eu vou pegar da venda de R$2.000, 850, e vou jogar dentro do copinho lá, que eu preciso encher com 40. Então só de eu saber isso daqui, esse valor aqui, 850, a gente chama de margem de contribuição. É quanto a gente tira do valor recebido para poder pagar o custo fixo da empresa. Quando que eu tenho lucro? Quando a quantidade de margem de contribuição que eu gerar na empresa encha esse copo aqui. Encheu esse copo, vai começar a transbordar. Quando transbordar é lucro. Então adianta vender 2.000 se não entrar os 2.000? Não. Mas eu tenho o quê? Eu tenho esses 2.000, 1.000 de entrada agora e 1.000 para 30 dias. Beleza, mas mês passado eu fechei outra venda de 2.000, que entrou 1.000 lá e entrou 1.000 agora. Então também entrou 2.000. Dentro do mês entra o que eu vendi esse mês e o que eu já tinha vendido. Isso é normal do nosso mercado. Mas a gente precisa saber assim, ó, a cada X que eu vendo, quantos % entra na conta da empresa no mês? Lista de centro de custo. Por que eu pedi lista de centro de custo? Centro de custo é o dono da despesa. Entendeu? Salário é plano de contas, é uma conta, é para onde está indo o dinheiro. Salários e ordenados.
Mas quem que é dono daquele salário? A impressão é dona de uma parte do salário, o comercial é dona de outra parte do salário, a instalação é dona de outra parte do salário. Entendi. Manutenção de veículos é uma conta, mas o centro de custo, que é o dono dessa despesa, é o setor de instalação e, por exemplo, o setor administrativo que tem outro carro. Ah, mas eu tenho um carro no setor de pintura, porque a gente pinta para fora também. Então teria um outro centro de custo para separar. Ó, gastamos R$1.000 de manutenção de carro, mas foi para esse centro de custo. Entendi. Sacou? Então o centro de custo é o dono da despesa. Fechado? E por que a gente precisa saber disso? Porque eu preciso saber se o centro de custo está me dando, tá dando lucro. Por exemplo, nós temos essa máquina aqui, certo? Ela está em qual centro de custo? Impressão. Quem que trabalha aqui? O Bruno. O que a gente tem mais de custos e manutenções no centro de custo de impressão? Aí levanta todas as despesas. Cruza isso com a receita. Quanto que tem entrado de vendas e receita direta do centro de custo de produtos de impressão digital para, por exemplo, fazer esse setor aqui dar lucro. A partir daqui, próxima semana, a gente vai fazer o diagnóstico. Finalizado mais um episódio aqui do CV Real. Eu diria que é o único programa que existe no Brasil e na América Latina da organização real de uma empresa de comunicação visual e gráfica também, feita com a gestão de pessoas, de processos, de padronização de produto. E eu tô vindo aqui, cara, eu botei o meu na reta, literalmente, né? Estou me arriscando, comprando uma participação da empresa, investindo meu tempo, investindo meu conhecimento, minha influência, para poder alavancar esse negócio e mostrar para você que tem como sim organizar uma empresa e ter um negócio de comunicação visual altamente lucrativo que dá liberdade para os donos. Esse casal aqui, que são os donos da empresa, eles não têm liberdade, eles não têm liberdade financeira, muito menos geográfica, nem paz de espírito para poder ser pai e mãe, para ser casal, para cuidar um do outro, para cuidar da saúde deles. Só conseguem parar para cuidar da saúde quando a saúde se torna uma prioridade, um problema muito maior do que os problemas que estão dentro da empresa. E isso é punk. Então eu não só estou arrumando aqui, colocando a minha empresa dentro do jogo, mas também mostrando para você como que você pode fazer também.